É um privilégio estudarmos juntos a palavra de Deus neste momento. Na história dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, o relato bíblico nos indica que Deus cumpre as suas promessas de aliança, mesmo diante das falhas e imperfeições de seus filhos. Na história de Isaque, por exemplo, filho de Abraão, nós percebemos que quando os gêmeos Esaú e Jacó nasceram, a Rebeca, esposa de Isaque, pareceu-lhe que ambos lutavam entre si já no ventre da mãe. Assim ela orou ao Senhor. E Deus lhe respondeu dizendo que duas nações estavam ali no ventre dela. Elas se dividiriam e lutariam entre si, e que um dia o mais velho serviria ao mais novo. Assim aconteceu. Esaú nasceu primeiro. Ele era ruivo, revestido de pelos. Jacó nasceu logo em seguida, mas já segurando o calcanhar de seu irmão que nascia antes dele. Assim ele foi chamado de Jacó, enganador. Esaú tornou-se um homem do campo, um hábil caçador. Era considerado o primogênito, o filho preferido de seu pai. Jacó é descrito como um homem pacato, meditativo, e era o filho predileto de sua mãe. É bom lembrarmos que Isaque casou-se com 40 anos de idade. Aos 60 teve Esaú e Jacó. Assim, quando Abraão morreu, Esaú e Jacó estavam já com 15 anos de idade. Por certo, eles ouviram do patriarca a história da sua aliança com Deus, da nação e do Messias que surgiriam. Assim, eles já foram ensinados desde pequeno a respeito da aliança de Deus, das bênçãos do privilégio da primogenitura, como meio para cumprirem o plano de Deus. Só que Esaú era materialista. Ele não considerava os valores espirituais. Ele era mais chegado aos prazeres dos alimentos e dos bens desse mundo. Jacó, entretanto, ele estava mais ciente do significado da primogenitura, das bênçãos que viriam no futuro. Assim, ele ansiava por ser aceito como primogênito porque havia nascido no mesmo dia que o seu irmão, apesar do seu irmão haver nascido primeiro. Aproveitando-se de um momento de fragilidade de seu irmão que voltava da caça no campo, esfomeado com um grupo de ajudantes, Jacó propôs a Esaú que ele vendesse o direito de primogenitura. Ele comprou por um bom preço, com certeza. E em troca, ele alimentou Esaú e os homens que com ele estavam. Esaú não valorizou o seu direito à primogenitura. Ela envolvia não apenas um privilégio social, nos casamentos, no julgamento das causas de família, mas ela envolvia a liderança espiritual, o sacerdócio da família. E no caso da descendência de Abraão, a primogenitura envolvia a linhagem da qual viria o Salvador do mundo. Deus podia ter resolvido a situação de modo tal que Jacó herdasse a primogenitura. Porém, Jacó decidiu resolver do seu jeito a situação. E assim, por orientação de sua mãe Rebeca, Jacó enganou seu pai Isaque, que nada sabia da transação que tinha ocorrido entre Esaú e Jacó. Assim, Jacó mentiu ao seu pai de maneira aberta e proposital. Tentou alcançar algo bom por um meio errado, pelo engano, pela mentira, em lugar de confiar que Deus lhe proveria suas bênçãos. Ele recebeu realmente a bênção do seu pai. Mas isso despertou a ira de Esaú. E Rebeca, assustada, exortou Jacó a que fugisse para a Mesopotâmia. Agora nós encontramos aqui um terrível contraste. Abraão, por ordem de Deus, Abraão nasceu na Mesopotâmia e por ordem do Senhor partiu para Canaã. Jacó nasceu em Canaã e por causa do seu engano, ele partiu para o exílio na Mesopotâmia. Fez o caminho inverso de Abraão. Consequência do seu engano. Porém, em sua misericórdia, Deus o encontrou no caminho.
num lugar ao qual Jacó chamou de Betel, a casa de Deus. Ele, cansado, deitou-se para dormir e Deus lhe apareceu num sonho. E diz a Bíblia, no sonho, exposta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Naquele sonho, Deus renovou a Jacó a sua aliança, feita a Abraão, repetida a Isaque, e afirmou a Jacó que ele retornaria àquela terra e que a sua descendência herdaria a terra de Canaã. E Deus lhe disse, eis que eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, te farei voltar a essa terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Aquele lugar tornou-se uma referência para Jacó e para o povo de Israel no futuro. Assim, nós encontramos Jacó, naquele momento, fazendo um voto ao Senhor. Se o Senhor fosse com ele, se o Senhor o guardasse, provesse as suas necessidades durante toda a sua jornada e o trouxesse de volta em paz para a casa de seu pai, o Senhor seria o seu Deus, e de tudo Jacó lhe daria o dízimo. O dízimo fazia sentido ali, porque Deus havia sido aceito por Jacó como seu Deus. E ele só faz sentido para o adorador, quando Deus é o Deus do adorador. O dízimo não é para recebermos as bênçãos do Senhor. Ele é para demonstrar o nosso relacionamento de fé com Ele. A história de Jacó em Gênesis 29 prossegue, com Jacó aprendendo uma terrível lição ao chegar ao seu destino, Padã Arã, na Mesopotâmia. Ali ele encontrou Raquel, sua prima, filha de Labão. Ao socorrê-la para dar água ao rebanho, ele teve a oportunidade de reencontrar a sua parentela. Desde o primeiro encontro, Jacó apaixonou-se por Raquel. E no acordo com seu tio Labão, ele trabalhou por ela 7 anos para poder recebê-la como esposa. Só que, ao final dos 7 anos, Jacó passou de enganador para enganado. Na noite do casamento, ele foi Lia, a irmã mais velha de Raquel, na cama de sua tenda. O que Jacó fizera a outros, fizeram agora com ele. Jacó se surpreendeu quando foi vítima do engano, mas ele entendeu agora o que era ser enganado. E ele perguntou a Labão na manhã seguinte, que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Labão deu a desculpa de que o costume local é que não se casava mais nova antes do casamento da primogênita. Assim, é que fizeram um acordo e, passada a semana da festa de casamento, Labão entregou-lhe também Raquel, com o compromisso de que Jacó trabalhasse mais 7 anos por uma segunda esposa. Deus permitiu que Jacó passasse por tudo aquilo para que ele aprendesse a não ser mais um enganador. Agora, com 2 esposas, surge uma família disfuncional. Jacó amava Raquel, porém Lia era mais temente a Deus. Raquel era idólatra. Viu Deus que Lia não era amada por Jacó e deu-lhe filhos, como uma compensação à sua dor, ao seu sofrimento por ser desprezada pelo seu marido. Ao passo que Raquel, que era tão amada, permaneceu estéril. Lia teve 4 filhos, Rúben, Simeão, Levi e Judá. Cada um deles com um nome que tinha um significado espiritual. Diante daquela situação, vendo sua irmã com 4 filhos, ela nenhum, Raquel usou da estratégia de Sara com Abraão e agora entregou a sua serva Bila para Jacó, para que através dela pudesse ter filhos. Assim a Bila, serva de Raquel, nasceram Dan e Naftali. Mas Lia não ficou quieta, ela reagiu a essa nova situação. E assim ela entregou a Jacó a sua serva Zilpa, para que através de Zilpa ela também pudesse ter mais filhos. E assim Zilpa, serva de Lia, a ela nasceram Gade e Azer. Usando de estratégias para reconquistar o seu marido, Lia teve mais Isacar e Zebulon, além da sua filha Diná.
Porém lembrou-se o Senhor de Raquel, e ela concebeu. E teve um filho ao qual chamou de José. E depois teve Benjamim, quando retornaram a Canaã. Era uma família disfuncional envolvida em conflitos, mas em sua misericórdia, Deus usou aquela família para perpetuar uma linhagem da qual surgiria o Messias Salvador do mundo. Jacó permaneceu por 20 longos anos em Padã Arã. Essa não era a sua intenção original, ficar tanto tempo longe de Canaã. Mas os acontecimentos o envolveram mais do que ele desejava. Além disso, Jacó tinha receio do reencontro com seu irmão Esaú. Qual era o clima que existiria agora ali em Canaã? Porém, Jacó era agora rico e começou a haver uma situação de tensão entre a sua grande família e a família de Labão. E assim Jacó orou ao Senhor, recebeu dele um sinal, e Deus lhe disse: eu sou o Deus de Betel, onde erigiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Enfim, levanta-te agora, sai dessa terra e volta para a terra da tua parentela. Nessa semana nós aprendemos que Jacó foi usado, escolhido e usado por Deus, não porque merecesse, mas por causa da graça de Deus. Jacó pensou em receber o direito da bênção da primogenitura por meio do engano, mas foi desapontado. Ele chegou a pensar que estava tudo perdido para ele. Perder o seu lar, sua ligação com Deus e suas bênçãos. Porém, o Senhor não rejeita os seus filhos. Deus o contemplava. Apareceu-lhe em Betel. Reconectou-o com o céu novamente. Guiou-o em sua jornada, abençoando e finalmente trazendo de volta para Canaã. Nessa semana, enfim, nós aprendemos que Deus está sempre pronto a nos restaurar e nos guiar. Se nós reconhecermos a nossa condição pecaminosa, nos colocarmos em suas mãos, Ele estará pronto para nos restaurar e nos guiar no caminho de volta para Ele e no caminho de volta para o céu. Ele cumprirá para conosco todos os seus planos, todas as promessas que nós encontramos em sua santa palavra. Que o Senhor nos abençoe, nos bendiga, nos fortaleça na fé e nos encha dessa certeza e dessa santa segurança.